Olá pessoal, estamos de volta novamente, hoje para falarmos de um país. Que país vamos falar hoje? Do país mais maravilhoso do mundo, do país onde a energia é a mais brilhante, é a mais viva, é a mais voltada aos ensinamentos do Mestre Jesus. E quem nos conta sobre este país é Humberto de Campos, através de Chico Xavier, em seu livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Já ouviram falar deste país? Então, ele nos conta que em meados do século XIV, Jesus, o próprio, juntamente com vários anjos escolhidos por ele, seus anjos mais preciosos, fizeram uma excursão à Terra para ver como aqui se encontrava, para ver o que estava acontecendo. E principalmente, a intenção dele, a expectativa dele, era ver o quanto que o seu evangelho havia germinado em seu planeta. Quanta tristeza ele sentiu quando chegou perto da Palestina, perto de toda a Europa, Itália, França, Alemanha, e viu apenas guerras, viu apenas mortes sendo feitas nas cruzadas em seu nome, viu a Inquisição, onde falsos profetas matavam em seu nome. E o coração de Cristo chorou, nos diz Humberto de Campos. Sua tristeza foi enorme. E ele olhava para os seus anjos e dizia: mas aonde está a luz do meu evangelho? E São Francisco de Assis, que eu mandei há 100 anos atrás, aonde estão os ensinamentos que ele veio trazer para esse povo? Aí um dos anjos dele, chamado Helenil, disse: Senhor, existe aqui neste planeta uma terra maravilhosa, onde as pessoas vivem em harmonia, onde as plantas crescem de forma perfeita e dão seus frutos mais belos, como o Senhor jamais viu neste planeta. Aí Jesus imediatamente disse: então vamos para esse local. E automaticamente eles pararam em uma terra linda, porém uma terra ainda totalmente nativa. Mas lá ele viu pessoas vivendo em perfeita harmonia, em total paz, em total comunidade com os ensinamentos do evangelho que ele trouxe. E ainda nos diz, falando a linguagem original. Nossa, o que será que isso quer dizer, hein? Vamos tentar explorar? Eu também não sei. A única frase que nós temos no livro é essa. E o idioma utilizado era o idioma original. Falei, caramba. Então vamos lá. Aí esta terra, Jesus simplesmente se apaixonou. E ele deu nome a esta terra como a Terra do Cruzeiro. E imediatamente ele transplantou as bases evangélicas dele, as bases onde estavam instaladas o evangelho, até então que estavam instaladas na Palestina, ele transferiu para a Terra do Cruzeiro, esta que hoje nós chamamos de Brasil. E aí ele disse: aqui é hoje a fonte do meu evangelho. Aqui é aonde eu instalarei as minhas bases. Aqui é o local onde eu instalarei as minhas raízes e mandarei emissários para cá, mandarei anjos de luz para cá, para fazer este país evoluir e efetivamente se tornar a pátria do evangelho. E assim foi. Assim, ele designou um outro anjo chamado Ismael e determinou a Ismael: você, a partir de agora, é o responsável do Brasil. Você vai cuidar da Terra do Cruzeiro. E a mim você irá se referir sempre que precisar de alguma ajuda. E assim foi. Começou a mandar vários espíritos de luz, mas o interessante, pessoal, ele colocava esses espíritos de luz para reencarnar em Portugal. Por quê? Também não sei, estou fazendo uma pergunta que não tem resposta na bibliografia que eu vou colocar nos comentários do nosso vídeo. É uma pergunta para vocês, para a gente estudar. Vamos passar a fazer assim a partir de agora?
vamos estudar os assuntos que nós queremos trazer. Vamos fazer perguntas, eu quero ouvir perguntas de vocês, quero ouvir sugestões, quero ouvir dicas. E para não ficar apenas em cima do muro, eu vou dar a minha opinião pessoal, tá? Na minha opinião, esses espíritos reencarnaram em Portugal porque no Brasil, naquela época, na Terra do Cruzeiro, porque até então ela não se chamava Brasil ainda, porque ainda não tinha sido descoberta. Então, vamos chamar de a Terra do Cruzeiro. Nesta terra existiam apenas índios que acordavam, comiam, plantavam, talvez, caçavam, faziam nenê e voltavam a dormir. Simplesmente isso. Uma vida harmoniosa de milênios. Uma vida milenarmente harmoniosa. Porém, dessa forma, andavam nus e viviam em harmonia total com a natureza, mas não tinham aquilo que nós chamamos de cultura. Então, na minha opinião, precisava que os missionários do Senhor viessem neste primeiro momento trazendo alguma evolução, trazendo alguma cultura, trazendo o conhecimento para criar casas, para construir vias, para construir estradas, e enfim, construir saneamento básico, enfim, construir uma cidade. Por isso eu entendo que estes seres foram reencarnando em Portugal e começando a vir para o Brasil através do descobrimento, a partir do ano 1500, daí é só consultar a história, tá? Vocês conhecem muito bem, eu sei disso. Mas o interessante é que nós temos informações de que muitos se perderam, mas alguns não. E esses alguns começaram a chegar e começaram a trazer conhecimento, começaram a trazer evolução. Mais interessante ainda é que quando esses seres começaram a chegar, eles começaram também a vasculhar, né? E nós sabemos que os primeiros bandeirantes, ao tentar encontrar esmeraldas, né, que é por isso, eles vasculhavam por isso, entre aspas, né? O intuito deles de procurar era sempre tentando achar ouro ou pedras preciosas. E os primeiros não acharam nada. Os primeiros justamente eram os emissários do Senhor, eram os anjos de Deus reencarnados em Portugal que para cá vinham. E o mais interessante, na história é colocado, né, que Portugal mandava para até aí então o Brasil, né, os piores, os ladrões, os piores seres, aqueles que eles não queriam por lá. Que coincidência, né? Que justamente os piores considerados pela sociedade portuguesa eram os emissários, os anjos de Deus. Por que que eles eram os piores? Porque eles eram contra a escravidão, eles eram contra a Inquisição, eles eram a oposição à cultura do momento. Então encontraram guarita numa nova terra, que era tudo que nosso Mestre Supremo planejou para este planeta. E vamos imaginar também, nós estamos falando de um dos menores países da Europa, um dos mais fracos a nível de força bélica, tá? E aí, vamos tentar imaginar como que esse pequenino país conseguiu manter unida uma área tão vasta, tão gigantesca como é o Brasil. Na verdade, eles não conseguiram nada. Já estava tudo plantado, determinado pelo Mestre Supremo, que continua enviando dia a dia seus missionários para cá. E eu acredito que hoje é a época, nós estamos vivendo os dias em que seus maiores missionários, seus maiores anjos estão aqui conosco. Começou com o Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, o fundador da doutrina espírita no Brasil. E aí vieram tantos, Chico Xavier, hoje nós temos Divaldo Pereira Franco, temos Medrado, temos Dona Guiomar, temos De Luca, Dr. Lair Ribeiro,
e tantos outros. Vocês vão buscar pela internet, busquem esses nomes. Eu vou deixar uma bibliografia bem vasta hoje nos comentários do vídeo. São todos eles propagadores das palavras do Cristo, propagadores do Evangelho de Jesus, tá? Aí nós vamos perguntar assim, então Jesus agora só está preocupado com esse país? Claro que não. É claro que ele não abandonou o resto do planeta. Como prova disso, Allan Kardec ressuscitou onde? Na França. Reencarnou na França. Na época em que Napoleão Bonaparte estava destruindo praticamente toda a Europa, surge Allan Kardec para trazer efetivamente ao mundo a doutrina dos espíritos. Outro dos maiores exemplos, Gandhi, que no século XX deitou-se no chão, junto com toda a população indígena, quando o exército inglês tentou atravessar e destruir toda a Índia. E os cavalos não tiveram coragem de passar, porque os cavalos, mesmo sendo de guerra, não conseguiam passar em corpos deitados no chão. Vamos buscar? Existem tantos. É fato que o Mestre Jesus não abandonou o resto do planeta, mas sim, ele intensificou aqui as suas ações. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que você, meu irmão, meu amigo, nós moramos hoje na terra do Cruzeiro. Nós estamos hoje na morada escolhida pelo Mestre dos Mestres para ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Basta que abramos o nosso coração para conhecer suas palavras, pois elas aqui estão mais fortes, elas aqui estão mais presentes. E é isso que ele espera da gente. Ele espera que nós consigamos, sim, mudar as nossas atitudes. O Brasil é maravilhoso, sim. Você fala para mim, mas e os seus governantes? Nós não devemos nos preocupar com os governantes, porque o nosso governo somos nós quem fazemos. É a sua atitude com o seu colega de trabalho, é a sua atitude ao atravessar um farol, é a sua atitude ao ver uma pessoa precisando de uma ajuda e conseguir ajudá-la. É a nossa atitude que faz o nosso governo. E com os governantes, não importa qual que você votou, não importa se você votou no que hoje é presidente ou em outro, nós temos a obrigação de orar por aquele que hoje está no poder e pedir para que ele também reconheça que ele vive na terra do Cruzeiro, onde as palavras do Senhor estão mais presentes. Basta ele abrir o coração e ele vai ser guiado por elas. É isto que nós precisamos orar. É isto que nós precisamos criar um culto e criar uma cultura e exercitar essa cultura em nossos corações. Pessoal, hoje mudamos um pouquinho a didática, né? Gostaria muito de saber se vocês gostaram. Se curtiram, clica lá no joinha, deixa informação, deixa alguma sugestão, pode deixar críticas, podem comentar. Vamos criar este canal cada dia mais próximo. Eu com vocês, vocês comigo, e vamos sempre trazer agora um assunto novo, sempre baseado em algum conhecimento que a Terra ou que o plano espiritual nos deu, nos ofertou. Pessoal, não esqueçam de 7 luas, tá? É o nosso livrinho, ele continua por aí, tá? Irmãos e amigos, fiquem com Deus. Muito obrigado.